Então vamos lá, gente. Olha só. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento ou podem perguntar, tá bom? Então, semana passada a gente viu um método sobre dimensionamento de estaca. Hoje a gente vai ver um método novo, um método dado pelos autores Antunes e Cabral. É um método no qual a gente tem uma série de métodos. Aqui eu listei alguns para vocês. A aula vai ficar gravada assim. Aí eu, assim como a aula passada, e agora a gente já viu, por exemplo, semana passada a gente viu Aoki Veloso, a gente já viu Decô e Quaresma, agora a gente vai ver Antunes e Cabral, certo? É um método novo para vocês no sentido que a gente está vendo hoje, mas é um método bem tranquilo, bem tranquilo. Então, gente, ele é bem simples mesmo. Eu vou pedir para vocês já pegarem aí o caderno, pegarem a calculadora de vocês para irem me auxiliando, tá bom? Eu quero a ajuda de vocês. Vai ser uma aula bem dinâmica e também bem rápida, porque o método é bem simples. Então a gente vai focar só no método de Antunes e Cabral. Qual que é a diferença do método dele? O método dele, basicamente, é só indicado para hélice contínua. Então, é o melhor método para dimensionar hélice contínua. Então, essa é a diferença do método dele. Então, quando a gente estuda os métodos, a gente já sabe o conceito básico, que para achar resistências de ruptura, quanto que o solo resiste até a ruptura, basta somar o atrito lateral mais a resistência da ponta, no qual a resistência lateral depende de um fator beta. Esse fator beta nada mais é de um coeficiente percentual da resistência do solo, do NSPT ao longo do fuste e da área lateral, que vocês também já conhecem a parcela. A resistência de ponta, ela vai somar vai depender do beta 2, que é uma resistência em função do tipo de solo, do NSPT da ponta. Esse aqui, gente, ele considera o bulbo de pressão. E aqui a área da ponta também. Aí o que acontece? Então é bem simples. O que tem de novidade aqui? Tem um beta 1 e um beta 2, tá bom? Tem um beta 1 e um beta 2, são dois. E a tabela, gente, vocês vão se surpreender com a simplicidade. O beta 1 e o beta 2, ele classifica basicamente só três tipos de solos: areia, silt e argila. Não tem meio termo: areia siltosa, silt argiloso, argila arenosa, certo? Então, é apenas isso aqui. Olha só, então essa tabela ele traz os valores que a gente vai utilizar. Alguns concursos trazem o método de Antunes e Cabral porque o pessoal consegue decorar esses valores, né? 4, 2,5 e 2, 2, 1 e 1. Então, já vou pedir para vocês anotarem aí rapidinho esses valores para a gente então seguir aqui, beleza? Já anotaram? Pode seguir? Areia 4 e 1, 4 e 2, silt 2,5 e 1 e argila 2 e 1. Então, bem tranquilo esse método. Então, é uma tabelinha bem pequena, uma tabela com 3 linhas e com 9 itens, que é o nome e os números. O que acontece? O beta, enquanto vocês copiam, eu vou explicando. O beta 1 é uma porcentagem da resistência do solo. Então, ou seja, a areia, o que a gente verifica? A areia tem maior resistência, gera maior atrito lateral quando comparado a uma argila. Então, geralmente, quando eu vou trabalhar com argilas, já está aqui o indicativo, ele vai oferecer uma menor resistência. Tanto uma menor resistência devido ao atrito, quanto a resistência na ponta. Então, geralmente, quando eu tenho um solo argiloso, são solos mais problemáticos. Em comparação, eu tenho quando eu tenho uma areia, que é um solo de melhor qualidade, ele tem uma maior resistência. Beleza, gente? Então, esse é o método. Então, é bem tranquilo de se fazer.
Então, eu vou seguir agora para a gente calcular o exercício. Basta conhecer o beta 1 e o beta 2, que eu aplico, então, Antunes e Cabral. Então, gente, vamos para o exercício aqui. Qualquer coisa vocês podem me interromper no chat ou me chamar aqui embaixo de novo. Então, vamos lá. Olha só. Ei, gente, não precisa copiar o enunciado. Dimensione uma fundação para uma carga de 100 toneladas força, sabendo que o pilar é 20 por 50 e possui a armadura de 8 ferros de 12,5. Olha só, ele deu a carga e deu o pilar. Para que servem essas informações aqui do pilar? Para o bloco, só para o bloco. Aqui, a única informação que me interessa é essa aqui, para mim dimensionar minha estaca. E está aqui o laudo dado, certo? Então, gente, uma carga de 100 toneladas força. Quantos golpes eu preciso? Quantos golpes? 15, no mínimo 15, né? José 15, beleza. O que acontece? Só que o 100, gente, ele tá no limite aí da tabelinha, né? Entre 40 e 100, 15 golpes. Acima de 100, 20 golpes, não é isso? Mas aqui a gente vai, como ele está no limite, a gente vai logo escolher pelo menos 20 golpes. E o José já colocou aí usar 20 por segurança, isso aí. Então, como ele está no limite, eu vou usar 20. Então, olha só, vou abrir o laudo aqui para vocês. Beleza? Então, é o laudo que vocês utilizaram na aula passada, no exercício de vocês, só que agora eu vou resolver utilizando outro método, beleza? Então, gente, o que acontece? Eu preciso encontrar pelo menos 20 golpes. Eu tenho o nível da água aqui, ó, tá na cota 4, 5,5. Então, é uma carga relativamente alta. Então, e eu tenho água na cota 5,5. Aí, o que acontece? Eu preciso encontrar pelo menos 20 golpes. Então, me diga aí qual cota eu devo assentar essa fundação, essa estaca. Alguém mais? Alguém mais? 17? Isso aí, a Débora, os meninos, o José, 17. Beleza, então, gente, excelente. Então, vamos seguir. Então, eu vou assentar aqui no 17 porque ele vai solicitar o NSPT de 22. Beleza? Então, e qual tipo de fundação vou fazer mesmo, só para confirmar se vocês estão me acompanhando? Beleza, Antunes e Cabral é recomendado para hélice contínua, certo? Ah, posso fazer? Pode, mas não é tão recomendado. Então, vamos fazer hélice contínua. Então, beleza. Então, escolhi, já sei que é hélice contínua. Então, o que acontece? Eu preciso escolher o diâmetro da minha hélice. Quando eu vou trabalhar com estacas, quem vai determinar o diâmetro da minha estaca é meu fornecedor, quem for executar. Então, antes de eu começar a calcular, eu vou ligar para o meu fornecedor e ver qual diâmetro tu tem disponível aí, executor, para fazer isso daqui para mim. Ele vai te dar um catálogo, certo? Existem catálogos na internet, mas geralmente a gente fornece um catálogo de estaca. Por exemplo, vocês podem procurar na internet e ir se acostumando, certo? Com esses catálogos. Existe catálogo para hélice, para raiz, para qualquer estaca, existe um catálogo e uma norma. Então, basicamente, então vamos usar aqui esse catálogo de hélice contínua, beleza? Aí eu preciso então basear nesse catálogo, escolher, gente, escolher uma fundação, um diâmetro. Eu tenho aqui meu fornecedor 30, 40, 50, 60 e 70. E cada um eu tenho a capacidade de carga estimada, não que vai dar. E aí, qual diâmetro eu escolho aqui? Rapaz, vocês estão o crânio mesmo.
Então, beleza, 50 aqui. Por que 50? Minha carga é 100. E aqui ele está dizendo que se eu usar 50 vai dar 125. Então, beleza. Escolho uma estaca de 50. Gente, nem sempre dá certo, tá bom? Às vezes a gente tem que fazer o cálculo e mudar o diâmetro. É um indicativo, tá bom? Então, feito isso, eu já sei então que eu vou adotar uma estaca de 50 centímetros assentado na cota 17 metros, beleza? Então, vamos seguir aqui. Eu vou limpar esse laudo aqui, gente. Esse laudo aqui, eu vou simplificar do jeito que eu simplifico para vocês. Eu vou colocar só os NSPT, beleza? E o nome do solo aqui para simplificar para vocês do jeito que eu tenho feito em todas as aulas. Então, eu vou dar uma limpada aqui. Aqui o NSPT, o laudo bem limpo, beleza? Então, feito aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar minha estaca aqui na cota 17 metros, definido por vocês, porque eu preciso de 22 golpes para assentar essa minha fundação, uma carga de 100 toneladas força. Feito isso, então, eu escolhi que seria então, uma estaca de diâmetro 50 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esses parâmetros geométricos. Os parâmetros geométricos nada mais são do que a área da ponta e a área lateral. Então, a área da ponta e a área lateral vocês já sabem fazer. Isso daí a gente fez na aula passada. Então, para calcular a área da ponta, eu vou pegar π vezes o diâmetro, que é 50 ao quadrado, e dividir por 4. Vou achar aqui ó, a área da ponta 1963,49. A área lateral, gente, então vai ser π vezes o diâmetro vezes 1 metro. Por quê? Tem que ser centímetros quadrados por metro de estaca. Então, 50 vezes 100 centímetros, que é 1 metro. Então, vai dar 15.707,96 centímetros quadrados por metro. Dúvidas aqui, gente, nesses dados? Se ninguém falar que tiver dúvida, se já tiver anotado aí, eu vou seguir. Então, eu tenho a área lateral e eu tenho a área da ponta. Eu vou limpar, vou colocar esses dados aqui embaixo, que nem da última aula. O Juliano ainda não anotou. Vou colocar esses dados aqui embaixo para mim memorizar eles, certo? Sempre consultar. Então, toda vez que eu for consultar, eles vão estar aqui embaixo. Feito isso, eu vou seguir. Quando estiver pronto, Juliano, dá um ok, dá um salve. Então, gente, escolha a estaca, tenho que anotar logo. Geralmente, quando eu consulto uma tabela de catálogo, eles já me dão também a área de ponta, a área lateral, uma capacidade estimada, a cota que ele vai atingir. Então, tudo isso é meu fornecedor que vai me determinar os parâmetros geométricos. Então, beleza. Limpando aqui, ó, anota as informações aqui embaixo que eu acabei de calcular, a área da ponta e a área lateral. Vocês não precisam, porque tem um caderno aí que está acompanhando. Então, beleza. Feito isso, então, a gente vai calcular a resistência lateral. Não dá de eu calcular a resistência lateral tudo de uma vez, porque eu tenho várias camadas de solos diferentes. Então, a gente vai dividir esse cálculo em 1, 2, 3, 4 partes, porque a estaca passa uma camada dessa argila siltosa, argila arenosa, a areia argilosa e depois a areia, acho que eu copiei errado, seria siltosa. Argilosa também, só que uma é média e outra é fina. Aí o que acontece? Ele passa essas camadas todinha. Então eu vou calcular a primeira camada aqui, gente, que seria a resistência lateral, argila siltosa, a primeira camada. Então veja o seguinte, a resistência lateral, aqui olha só, pode falar, Henrique. Poderia, eu pensei em fazer isso, só que pode fazer aí duas partes.
aqui, né? Isso, e aqui, poderia fazer em duas partes. Eu dividi em cálculo só para acompanhar o laudo. Eu poderia dividir só em duas, que vai dar a mesma resposta. Então, o Henrique colocou aí que, como a Gila é a Gila, independente do segundo nome, o autor não quer saber. Então, só tem a Gila e a areia. Então, eu poderia dividir o cálculo em argila e areia, beleza? Mas aqui eu dividi em argila toda só para melhorar o raciocínio. Eu vou depois. Então, voltando aqui, gente. Voltando aqui, então, eu vou verificar quanto que é o beta 1 aí. Alguém anotou o valor de beta 1 para argila? Para argila, alguém anotou o valor de beta 1 para argila? A Kathleen, alguém chamou aí que eu não vi quem era. A Kathleen já falou aqui, alguém mais? Juliano, 2. Então tá aqui, ó. Muito bom. 2%. Então, anotei aqui a porcentagem, 2% de quilograma fosse para a argila. Pronto, é fácil decorar. A argila é o menor, o silt é 2,5, a areia é 4. Então, beleza. Então, agora eu vou calcular o NSPT médio. Então, eu vou pegar o NSPT 3, 4, 4. Beleza, gente? Vou pegar esses NSPT aqui, ó. 4, 4, 3 e divido para 3, tiro a média. Vou tirando a média aqui, 3,67. 3,67. Agora pronto. Eu tenho a área lateral? Tenho. Minha área lateral aqui, ó, 15.707,96. Só que quantos metros de destaque eu tenho aqui, ó, nessa camada? Quantos metros eu tenho, gente, que vai trabalhar aqui? 3 metros, isso aí, 3 metros. Porque o primeiro 1 metro aqui, ó, é o bloco de coroamento, então eu vou desconsiderar, beleza? Então, quando eu vou pegar, eu vou multiplicar por 3 metros aqui, porque essa estaca ultrapassa uma camada de 3 metros. Então, vai ficar nessa configuração. 2% vezes 3,67, que é o NSPT, vezes 15.707, vezes 3 metros. Quanto que dá aí, gente? Quem está com a máquina calculadora? Quem está batendo a máquina aí? 34.000. E dividiu por 100, né? Tem que dividir por 100. Vai dar 3.458. Acho que a Kathleen esqueceu da porcentagem aí. Mas é por isso mesmo que eu quero que vocês batam a máquina, para vocês irem verificando onde vão errar. 3.458 quilogramas. Eu nem pego as casas decimais porque eu vou reduzir esse valor para toneladas força. Isso aí, a Samara. Isso aí, gente. Aí, então eu vou reduzir para tonelada força, vai dar 3,45. E como que eu coloquei aqui 36? Beleza, então, gente, verifique aí, ó, 3,45. Mas provavelmente esse erro vai seguir até o final do slide, porque eu não mexi nisso. Oi? Ah, beleza. Por que 3 metros se eu tenho 4 metros aqui? O primeiro metro aqui, ele não tem NSPT. Ele não tem NSPT, então ele não entra no atrito lateral. Segundo, porque aqui no primeiro metro vem um bloco de coroamento. Então vem um bloco de coroamento. Então esse primeiro metro não participa. Gente, tem um errinho aqui no slide. Aí vocês anotam correto aí, vocês vão me corrigir lá na frente. Então, beleza? Então, olha só, 3,45. Não sei por que apareceu esse 36 aqui. Então, feito isso, gente, anota esse valor aqui e eu vou limpar a tela. Pronto, limpei a tela, anotei aqui 3,36. Deixa eu ver se está fácil de mudar.
Não tá fácil não. Então, beleza. 3, lá na frente eu altero. Agora eu vou calcular a outra camada, que é a argila arenosa, essa camada aqui, beleza? Então, se a argila, gente, se a argila continua o mesmo beta 1, é 2%. O que eu vou ter que calcular vai ser esse NSPT aqui. Vai ser esse NSPT aqui. E depois eu vou considerar o comprimento da estaca. O Donizete sempre vai descartar o primeiro metro porque é considerado solo orgânico. O primeiro metro tem uma parcela de solo orgânico. Na verdade, o primeiro metro não tem NSPT. Ele pode ter uma parcela de solo orgânico. Aí o que acontece? Vou calcular NSPT. Quem está aqui, ó, nessa camada? Está o 5, o 4, o 5, o 7 e o 8. Então, estão 5 dados. Eu vou somá-los e tirar a média. Então, a média aqui dá 5,8. Beleza? 5,8. Aqui eu tenho um comprimento de 5 metros de estaca. Então, a área lateral está aqui embaixo, vezes 5 metros. Fazendo a substituição aqui, vai ficar 2% vezes 5,8 vezes 15.707 vezes 5 metros. Isso daqui dá quanto, gente? Por isso que é importante vocês conferirem. Nove toneladas. A Kathleen já jogou aqui. Alguém mais? Isso aí, o Juliano também. 9.110 kg a força, que vai dar 9,11 tonelada a força, beleza? Então, feito isso daqui, gente, eu vou limpar minha tela. Isso aí, a Tainá também chegou no mesmo resultado. Então, vou anotar o valor aqui e vou limpar minha tela. Lembrando que esse valor aqui está com uma décimo errada. Então, feito isso, limpando aqui, anota aqui 9,11. Agora, eu vou para a terceira camada de solo, que é uma areia argilosa. A areia argilosa, eu preciso saber, a Natália também fez o valor. Agora eu já estou aqui na areia argilosa, gente. Bora. Eu quero saber qual o valor do beta 1 para areia. Quem anotou aí? A Kathleen, quem mais? 4. Isso é Donizete, pessoal, beleza. Então, bem fácil esse método, gente. Dá de anotar, dá de memorizar. 4. Agora eu preciso saber o NSPT médio. Eu vou pegar o 9, 10, 12, 13, 15 e 16. Beleza? Vou pegar esses daqui tudinho e dividir pela quantidade, que são 7. Vou tirar a média. Tirando a média dá 12,14. A Jaqueline está a máquina aí. 12,14. Feito isso, então, eu já tenho o NSPT, área lateral. A área lateral está aqui embaixo, está anotado aqui. Aí, o que acontece? Só que eu tenho que multiplicar pelo comprimento dessa estaca aqui, que são 7 metros. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, multiplicar por 7. Então, fica nessa configuração. 4% vezes 12,14, que é o NSPT, vezes a área lateral, vezes 7 metros. Dá quanto aqui, Jaqueline? Cadê o pessoal da máquina aí? Quantos quilogramas a força vai dar? Quantas toneladas? Aí 53,39, o do José deu um pouquinho diferente, 53,40. Cada máquina arredonda de um jeito, inclusive a minha. O meu deu 53,394 aqui. Beleza, gente? De vocês aí deu um pouquinho diferente, mas é só questão do arredondamento. Então, transformando isso em tonelada a força, vai dar 53,39
39,53,40 tonelada-força, beleza? Então, gente, vou pegar esse valor e vou anotar aqui, vou limpar, que eu quero saber esse último metro aqui, ó, quanto que ele causa de resistência lateral. Limpei aqui, anotei aqui o 53. Agora o seguinte, a próxima camada, areia argilosa, que é essa camada aqui. Somente 1 metro aqui, ó, o NSPT é 18 e eu sei que o beta 1 para areia continua sendo 4, continua sendo 4. O NSPT vai ser 18, o NSPT vai ser 18 e a área lateral está aqui embaixo, gente, anotada, olha só. E eu tenho apenas 1 metro. Então, vai dar 4% vezes o NSPT, que é 18, vezes a área, vezes 1. Ó, o José já calculou aí, alguém mais? Será que está certo esse valor? 61. Alguém mais fez? A Kathleen falou que é 11. Porque esse é aí. Porque só tem 1 metro aqui, eu destaco. Ó. Só tem 1 metro. Aqui a cota é 16, aqui é 17. Só tem 1 metro de destaque. Aqui tem 1 metro de destaque. Nossa, Jaqueline deu 50. Nem sei ler esse número já. Então, olha só. Então, vou achar um valor de 11,3 tonelada-força. Gente, cada um está dando um valor diferente. E aí, qual que é o consenso? O Donizete deu 11, a Débora deu 11, beleza. Então vai ser 11,31. 11,31. Beleza? Então, pega esse valor, gente, jogo aqui, ó, e vou limpar minha tela novamente. Então, limpei minha tela aqui, ó, anotei o 11,31. Então, vou somar, ó, somar todas as parcelas. Então, vou somar resistência lateral 1, mais a 2, a 3 e a 4. Eu sei que a 1 é 3,46, 9 e 11, 53 e 39 e 11 e 31. Então, vou obter quanto aqui nessa somatória? Alguém fez a somatória? Somatória correta. Lembrando que aqui é um 4, gente. E 27. Beleza? Aqui é só um errinho que não é por isso que a estaca vai cair, não. Mas, então, 77 e 27. Beleza? Então, feito isso daqui, gente, agora eu vou calcular a resistência de ponta. A resistência de ponta também é bem tranquilo de fazer. Então, anotei aqui, gente, o 77 e 27. E vou então calcular a resistência de ponta. A resistência de ponta é um beta 2 vezes a NSPT vezes a área da ponta. Aí eu quero saber quanto que vale o beta 2. Quanto que vale o beta 2? Sendo que tá aqui, ó, sentado na areia, tá sentado na areia. Vale 2, né? Esse 2 kg a força por centímetro quadrado. Então, só decorar 2, 1, 1. Bem fácil de decorar a tabela. O Juliano 2, Débora, beleza, 2. Então, por causa que é areia, 2. 2 kg a força por centímetro quadrado. Não é porcentagem. Então, feito isso daqui, eu vou precisar, gente, calcular o NSPT do bulbo. Do bulbo, eu vou pegar o NSPT que está solicitando, um imediatamente acima e um imediatamente abaixo. Beleza? Que nem lá no outro método de Decou e Quaresma, ele pega o bulbo, porque
o bulbo da nossa estaca, ele é assim. Então, quer dizer que a ponta está solicitando um NSPT acima e um NSPT abaixo, além do que ele está solicitando na cota de assentamento. Então, eu vou precisar tirar a média. 22, 18 e 26. Vou pegar esses três e tirar a média, que vai dar 22. Pronto. Agora eu sei o beta 2, o NSPT e a área da ponta. A área da ponta a gente calculou lá no primeiro passo. Substituindo, fica nessa configuração. Quanto que vai dar aí o pessoal da máquina? Quanto que vai dar a resistência de ponta? Oitenta e 86 toneladas, e aí? 86. Então, 86,393 kg a força, 86,39 tonelada a força, beleza? Então, gente, achei a resistência da ponta. Vou anotar aqui, ó, aqui embaixo a resistência da ponta e vou seguir o meu raciocínio, beleza? Eu já sei a resistência da ponta, eu sei a resistência lateral. Então, se eu tenho a resistência da ponta e a resistência lateral, eu posso achar a resistência de ruptura. Quanto que é a carga para o solo sofrer a ruptura, certo? Para determinar então isso, basta somar essas duas parcelas, tanto o atrito lateral quanto a ponta. Então, vou somar aqui 77,27 mais 86,39. Quanto que vai dar aqui? 163,66. Não sei, alguém mais? O Juliano 63,66. Então é só questão de arredondamento. Alguém mais fez? Um 63,67, isso aí, beleza. Então, 163,67, beleza? Então, achei a resistência de ruptura, quanto que o solo teoricamente suportaria, gente. O que acontece? Como é uma estaca escavada, eu tenho que reduzir a ponta, beleza? A hélice contínua é a estaca escavada. E para que não aconteça um recalque excessivo, eu tenho que reduzir a resistência de ponta. Lembra que a gente já fez isso? Isso é baseado na norma de 96, mas antes da norma existia a literatura e a literatura continua recomendando isso. Então eu vou reduzir a ponta, verificar que ela não pode ser maior do que 20%. Então 20% de 163, no caso aqui está só um arredondamento, mas não tem problema, vai dar 32 toneladas. Olha só, gente, quanto que minha ponta no máximo poderia ter? 32 toneladas. E quanto que eu estou admitindo que ela tenha? 86. Posso adotar então, no caso, esse meu 86? Não posso, porque se eu adotar isso, pode haver um recalque excessivo. Então, por questão de segurança, a literatura manda fazer essa verificação. Feito isso, então, eu vou ter que adotar esse valor aqui como referência e vou recalcular a resistência de ruptura da ponta da estaca. Calcular novamente o passo 5, só que eu vou chamar ele aqui já de passo 7. Então, eu vou limpar aqui meu slide e vou tirar esse valor de 86 e vou colocar 32, beleza? O José perguntou se pode aumentar a profundidade ou mudar o diâmetro. Mas a gente nem terminou, José. Deixa terminar o exercício para verificar se eu já posso mudar. Tá bom? Vamos verificar aqui. Então, anotei aqui, gente. 77
e 32 toneladas. Então, o que acontece? Eu vou somar novamente 77 mais 32 vai dar 109 toneladas, beleza? É a resistência de ruptura. E era estimado que chegasse uma carga de 125, então até que é tolerável, só que não vai atender nossa estaca. Porque isso, gente, é a resistência que o solo fratura, certo? O solo não resiste mais ao esforço. Só que, por norma, a NBR 6122 fala que para mim achar a, a minha carga admissível, minha resistência admissível, que a gente chama na literatura de capacidade de carga, eu tenho que dividir essa carga aqui por 2, certo? Preciso dividir por 2. Então, dividido por 2 vai dar 54 toneladas, ou seja, vou ter aqui 54 toneladas. Aí eu quero saber quanto que era a nossa carga mesmo, gente? Quanto que era a nossa carga? Nosso esforço solicitante era 100, certo? Era 100. 100. 54 suporta essa solicitação? Uma estaca? Não, né? Não suporta, porque eu já anotei aqui a menor que a solicitação. O que eu vou fazer? Eu utilizo outra estaca, eu aumento o diâmetro, aumento a cota, o que vocês propõem? Duas estacas? Não sei. Isso daí vocês vão ter que apresentar para o cliente de vocês. Aumenta o diâmetro e verifica, né? Aumenta a cota, ou faz, por exemplo, duas, três estacas, certo? Geralmente, depende da empresa, eles vão cobrar pelo metro perfurado, em média pelo metro perfurado, só que se eu aumentar o diâmetro, eu aumento também o consumo de concreto, tá bom? Então, tem que ver a economia. Lembrando que esse aumento, gente, como é área, né? E a área é o quadrado, esse aumento é exponencial, tá bom? É exponencial. Então, será se às vezes aumentar o diâmetro é a melhor solução? Então, na verdade, vocês devem apresentar para o cliente de vocês a solução mais econômica. Não é a única solução que vocês calcularam, beleza? Então, aqui é só para a gente discutir isso, mas tem que verificar uma estaca, duas estacas, e verificar qual que no final sai mais barato. Pode pegar estacas menores e aumentar a quantidade? Pode, José. Só que é o seguinte, se aumentar, quanto mais estacas no meu bloco de coroamento, mais caro fica o bloco, mais caro é o bloco, tá bom? Quanto mais eu colocar de, de estaca em um bloco, também aumenta o preço, tá bom? Tudo isso influencia. Então aqui a gente não faz essa análise, faz uma análise analítica, né, digamos, que eu vou prescrever, mas a gente só discute aqui por cima. Não teria como diminuir, é o que o José falou. Se eu diminuir o diâmetro, vai aumentar o número de estacas. Não, vai aumentar o número de estacas. Então, aqui, gente, quantas estacas vai dar nesse caso aqui se eu utilizar? Vai precisar para chegar a 100 quantas estacas? Duas, no mínimo duas, né? Se eu diminuir o diâmetro, ia precisar 3, 4 ou mais, beleza? Então aqui já trabalhando com duas estacas. Um bloco para uma estaca está mais barato, só que às vezes será se compensa e aumentar o diâmetro mesmo para chegar um novo valor? Então isso daí vocês podem fazer duas soluções e já fazer o orçamento de metros de perfuração e o volume de concreto e aço no final. Se pegar um metro de diâmetro maior, não fica mais barato? Então, se o José perguntou se pegar uma estaca de diâmetro maior, fica mais barato? Tem que verificar no final. O que acontece? E menos conveniente para cálculo? Na verdade, não é conveniente, tem que ser conveniente para o teu cliente. Ficar mais barato é o seguinte: estou aumentando o diâmetro,
aumenta o consumo de concreto. E eu acho que com diâmetro de 60, 70 não ia passar, não. Ia ter que ser pelo menos diâmetro de 80, nessa cota aí. Então tem que verificar também o orçamento, certo? No caso aqui, o José falou que no caso aqui a gente não tinha que achar, tinha que fazer mesmo o orçamento, José, para descobrir. O outro colega falou aqui se abaixasse 3 metros. O que, que acontece? Vou até voltar um slide aqui para entender o que, que vai acontecer. Só para voltar daqui. O que, que vai acontecer? Quanto mais eu desço, mais eu aumento a resistência de ponta. Essa resistência de ponta aqui. E o que acontece? Mesmo que eu aumente a resistência de ponta, ela tem que ser reduzida para 20%. Então, às vezes, descer não é a melhor solução para estacas escavadas, tá bom? Porque mesmo que aumente a ponta, que dá uma resistência boa, eu vou às vezes ter que reduzir a ponta e às vezes não é conveniente. Então, beleza. Achei aqui, então, seguindo o raciocínio, isso aqui, gente, é menor que o esforço solicitante, adota-se mais de uma estaca. Ah, professor, por que o senhor não faz logo uma estaca? Uma estaca, gente, vocês já sabem fazer. É só escolher a cota aí, escolher outro diâmetro e mete bronca que vai dar uma estaca como solução. Beleza? O objetivo hoje é estudar bloco com mais de uma estaca, tá bom? Então, eu quero saber quantas estacas eu vou precisar. Quantas estacas eu vou precisar? Oi? E isso, geometricamente fica melhor de dimensionar. Então, o José perguntou aqui, na estaca pré-moldada, como no exercício da semana passada, está o que aumentar a profundidade? Sim, pode aumentar a profundidade. Então, eu vou ver se nas próximas aulas eu trago um pouco mais de discussão sobre estaca pré-moldada, sobre problemas construtivos, não só de cálculo. Então, a Mariana aqui já antecipou para a gente que eu vou pegar o 100, dividir por 54,99, vou precisar de duas estacas. A Mariana já falou que eu vou precisar de duas estacas. Então, beleza, eu vou precisar então duas estacas é capaz de suportar uma carga de 100 toneladas força. Então, nesse caso aqui, duas estacas. Beleza, gente? Então, vou seguindo aqui o raciocínio. Eu vou seguindo o raciocínio, então, e vou seguir, então. Já sei que duas estacas de 50 é o suficiente. Vou verificar quanta tensão máxima. Quanta tensão máxima. E isso vai ser adotar duas estacas. Eu poderia ver outra solução que era fazer uma estaca única também. Pode seguir? Então, beleza, gente. Aí o que acontece? Verificar quanta tensão máxima. Que tensão máxima é essa? A NBR 6122, ela traz quanto que é a tensão máxima, gente? Na tabela 4. Na tabela 4. Tabela 4. Que vocês já viram ela em outras aulas. Aqui. A nossa tabela 4. Essa tabela aqui. Vocês já viram ela lá quando a gente estava falando sobre estacas. Então aqui tem nossa tabela 4. O que ela fala, traz aqui? Vamos focar logo nessa informação aqui. Ela fala o seguinte: para a estaca do tipo hélice, eu vou precisar de um concreto de no mínimo 30 de FCK, de resistência 30 MPa. Eu vou precisar de uma armadura de 0,4% e um comprimento de armadura de 4 metros, no mínimo. E uma resistência não maior do que uma tensão solicitante de 6 MPa. Beleza?
Então é isso que ela traz. Para cada estaca, gente, a gente já tinha visto essa tabela, ele traz uma recomendação. Eu vou pegar, gente, essa tabela aqui, só esse trecho aqui, ó, que nos interessa, que é da estaca hélice contínua, eu vou levar lá para o slide. Peguei aqui, coloquei só a informação. Então, para a hélice, eu vou precisar no mínimo FCK de 30 MPa, uma taxa de armadura de 0,4%, 4 metros de comprimento de armadura no mínimo e uma tensão não pode ser maior do que 6 MPa. Então, eu vou verificar primeiro essa tensão aqui, gente. Essa tensão vocês também já verificaram em outras situações. Lá na primeira aula de dimensionamento de estaca, até mesmo no fuste do tubular, a gente verificou isso. Então, olha só. A tensão de cálculo vai ser o NK dividido pelo número da estaca e a área da estaca, certo? A área da nossa estaca. Nosso NK é 100.000 kg-força ou 100 tonelada-força. No caso, eu tenho duas estacas e a área que a gente calculou foi de 1963. Então, substituindo aí, vai dar quanto então nossa área, nossa tensão de cálculo? É 6. A Natália está perguntando se é 6 ou 5. Aqui, ó, varia para cada tipo de estaca. É 6 para hélice contínua, tá bom? Estaca escavada sem fluido é 5, tá bom? Então, ou é 6 ou é 5. Para tubulão, que a gente já usou, era 5. A Natália perguntou se é 6 ou 5. É uma dúvida, tá bom, gente? Às vezes muda mesmo. Então, a hélice é 6. Então, quanto que vai dar esse cálculo aqui? 25. Então, vai dar 25,46 kg-força por centímetro quadrado. Isso é maior ou menor que 6 MPa? O Jetson chegou em 24. Eu tenho que transformar para MPa. O José colocou muito bem. 2,55. Então, isso é menor que 6 MPa. O que significa? Que eu tenho uma estaca não armada. Estaca não armada não significa que não tem armadura. Significa que eu tenho uma armadura mínima, beleza? Cuidado com esse conceito. Estaca não armada não é estaca sem armadura. É a estaca que não precisaria de uma armadura, mas, no entanto, todavia, adota uma armadura mínima. Quanto que é essa armadura mínima? Quanto que é essa armadura mínima? Essa armadura mínima está aqui, ó. 4 metros e uma taxa de 0,4%. Está aqui, a tabela traz tudo. Então, a gente vai calcular essa taxa de aço. Então, você quer a tabela novamente. O Henrique já falou que é 4 metros com uma taxa de 0,4. Então, eu vou calcular, gente. 0,4% da área da estaca. Eu já calculei a área da estaca. É 1.963,49 centímetros. 0,4% é 0,4 sobre 100. Vai dar, então, 7,85 centímetros quadrados. Beleza? Não, no caso, o José perguntou o seguinte: como eu tenho duas estacas, não teria que multiplicar por 2? Não, esse cálculo é para uma estaca. Como a outra é igual, a mesma armadura que eu coloco numa estaca, eu coloco na outra estaca, tá bom? Não precisa ser duas, só é uma armadura, só que essa armadura é para cada estaca. Para cada estaca recebe um cartucho. Então, olha só, eu vou adotar um ferro de 12,5. Geralmente, gente, olha só, eles recomendam um ferro de 16. 16 é um ferro recomendável para iniciar.
No entanto, eu vou escolher 12,5. Não, eu posso aqui, de acordo com... Tu é um engenheiro, tu é o responsável, tu pode escolher outro diâmetro. Quanto maior o diâmetro da barra, mais trabalho vai dar para o armador, mas não tem problema. Poderia usar um ferro 16. Alguns autores recomendam iniciar com 16. Uma bitola de ferro de 12,5 é π vezes d, que é 1,25, porque eu tenho que transformar em centímetros, sobre 4, que vai dar 1,23 centímetros. Então, quantas barras de 12,5 eu preciso? Basta dividir isso daqui por 1,23, certo? Então, vai ficar assim, ó. O número de barras para atender os 7,85 aqui que o Vonicler já tinha calculado, vai dar quantas? Vai dar 785 dividido por 1,23. Vai dar 6,38 barras. 6,38 barras eu pego para mais, certo? Pegando para mais, eu vou pegar então 7 barras de 12,5, tá bom, gente? Com quanto de comprimento? 4 metros, 400 centímetros. Então, olha só, gente, essa barra longitudinal, que está na vertical aqui, ao longo da estaca, elas são 7 barras de 12,5, 7 barras de 12,5. Esse cartucho aqui, ele é fechado com estribo circular ou em forma de espiral, com ferro de 6,3 a cada 20 centímetros, ou seja, um ferro de estribo deve estar espaçado do outro a cada 20 centímetros. E como que eu cheguei nessa medida de 40 centímetros? Como o nosso diâmetro escolhido foi 50, eu preciso descontar o cobrimento, gente. O cobrimento seria 5 centímetros de um lado e 5 do outro, para não entrar em contato com o solo a minha armadura. Então, eu chego com um diâmetro de 40 centímetros do cartucho. Então, esse é o cartucho da nossa estaca. Eu já falei para vocês que no último metro também eu posso reduzir a ponta aqui, certo? Dobrar o aço e reduzir para metade do diâmetro. Beleza? Então, esse é o nosso cartucho da estaca. Dúvida aqui, gente, nesse cartucho? Acho que vocês já estão fera no cálculo de armadura, até mesmo porque a gente calculou muito em tubulões, então é o mesmo raciocínio, só muda o diâmetro. Gente, dúvidas? A Júlia, ok. A Mariana dizendo também tá beleza, que não tem dúvida. Beleza, então, gente, vou seguir. Então, calculei minha estaca. Calculei minha estaca. Agora, seguinte, tenho minha estaca, a gente vai para o bloco de coroamento, tá bom? E bloco de coroamento vocês já sabem também, que vocês fizeram até a prova para um bloco de coroamento. Então, olha só, lá na informação do enunciado, o pilar é 20 por 50, significa que o A é o maior lado 50, e o B do pilar é 20. E esse pilar é armado com 8 ferros de 12,5. Isso tudo estava no enunciado, gente, tá bom? Tava lá o pilar e a armadura do pilar. Então, isso daqui eu vou deixar anotado aqui no cantinho, vocês podem ir anotando aí. Aí, beleza. Tenho isso anotado, vou fazer o cálculo das dimensões geométricas do bloco de coroamento. Então, olha só, esse bloco ele tem duas estacas, então ele vai ficar assim, ó, parecendo um fogão, tá? Fogão de duas bocas. Então, tá aqui. O que eu sei de informação? Quando eu tenho estacas aqui no bloco de coroamento, eu preciso de um balanço, certo? A distância entre a estaca e o bordo do bloco de no mínimo 15 centímetros. Alguns autores recomendam 20, alguns que são mais confiantes utilizam 10, mas no mínimo uma média que eles têm utilizado 15, a literatura. Então tá, 15 centímetros dessa distância aqui. Feito isso, gente, eu sei também
Quando é estacas escavadas, a distância entre eixo do centro dessas estacas deve ser 3L. Então, estacas escavadas. Estacas pré-moldadas é 2,5. Então, eu vou calcular aqui, ó, 3 vezes o diâmetro. Nosso diâmetro é 50. Esse valor aqui é o diâmetro da estaca, tá bom, gente? Diâmetro da estaca. Então, 3 vezes 50 vai dar 150 centímetros, tá bom? Então, beleza. A Natália confirmou aqui para mim 150 centímetros. Gente, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu estou um olho na tela e um olho no chat aqui acompanhando vocês. Então, achei aqui o meu L. O que acontece? Precisa achar agora essa dimensão total aqui. Essa dimensão total, ela vai ter, vou riscar aqui em cima, o L, vai ter meio diâmetro aqui e meio diâmetro aqui ainda. E vai ter um balanço desse lado e um balanço desse lado. Então, a cota total vai ser L mais um diâmetro, porque eu tenho meio desse lado e meio do outro, mais um balanço aqui de um lado e um balanço do outro. Então, eu vou somar esses valores aqui. O A vai ser igual a 150, mais o diâmetro de 50, mais 2 vezes o balanço. Então, nosso A vai dar 230 centímetros. Qual parte? Qual parte? Volta aí, senão me... Ah, beleza. Deixa eu desenhar aqui para a gente entender de onde saiu essa fórmula, né? Olha só. O L tá aqui, essa cota todinha aqui que eu quero descobrir. Do eixo a eixo, esse pedaço aqui é L. Tá aqui o L. Beleza? O que acontece? Desse lado aqui, ó, tem meio diâmetro. Esse pedacinho aqui, ó, tem meio diâmetro. E do outro tem meio diâmetro, que é o raio, na verdade. Mas vamos focar no meio diâmetro. Então meio diâmetro mais meio diâmetro dá um diâmetro. E do outro lado tem um balanço aqui, ó, que é os 15 centímetros. E do outro lado tem um balanço aqui de 15 centímetros. Então, 2 vezes o balanço. Beleza? Aí o L é 150, o diâmetro é 50 e o balanço é 15, vai dar 230 centímetros aqui, beleza? Feito isso, gente, eu vou calcular então, vou limpar aqui. Eu vou calcular o lado B. O lado B, ele vai ter o quê? Vai ter um balanço de um lado e um balanço do outro lado e o diâmetro no meio, beleza? Então, esse vai ser o meu P. Balanço de um lado, balanço do outro e o diâmetro no meio. Então, diâmetro mais 2 vezes o balanço. Esse vai ser o valor de P. O diâmetro é 50, o balanço é 15. O meu B vai dar 80 centímetros. Olha só. Achei, então, a seção do meu bloco. Então, vai ficar um bloco de 230 por 80, gente. 230 por 80. Dúvida aqui nesse bloco? É a distância entre eixos das estacas. Uma estaca tem que estar afastada da outra, certo? 3 vezes a distância entre eixos. 3 vezes o diâmetro. Aí eu calculei ela aqui para depois somar com o diâmetro 2 vezes o balanço para achar o lado maior da estaca. Do bloco, desculpa. Beleza, gente? Aqui pode seguir. Então, olha só. Achei aqui, então, essa é a mesma forma. Tubulão, não sei se a gente usou isso, né? Mas eu não sei se a gente calculou porque não pode agrupar.
A gente usou, mas não foi para estaca, não foi para tubulão, não. Então, beleza. Feito isso, gente, então, e as informações aqui que eu tinha, coloquei na esquerda, o L 150, todas as informações aqui anotadas. Agora, vamos seguir o seguinte, para calcular a altura. Aqui meu bloco, aqui meu pilar, ele traz meu carregamento aqui, é o meu pilar 20 por 50, e aqui minhas duas estacas para resistir aos esforços. Eu já expliquei isso em sala, mas o que acontece? Essa tensão gerada aqui, ela vai se distribuir através das bielas de compressão. Essas bielas de compressão, beleza? E vai surgir um ângulo aqui, olha só, uma biela de compressão. Então aqui vai ser compressão. Só que eu estou puxando compressão para um lado, compressão para o outro, vai surgir um esforço de tração aqui embaixo. Então é isso que vai surgir. Tenho duas bielas de compressão e esforço de tração embaixo. O que acontece? Esse ângulo que forma aqui, ele deve ser um ângulo θ, tal que o concreto suporte essa biela de compressão. Então, para calcular essa altura útil, que seria isso aqui, gente, da borda superior até a borda inferior, menos o cobrimento, olha só, tá faltando um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, lembrando que é o cobrimento. É o cobrimento, então eu preciso descontar o cobrimento. E o José já falou, esse ângulo aqui, ele tem que estar entre 45 e 60 graus, entre 45 e 60. Não pode, para concreto resistir aos esforços. Então, gente, eu vou adotar aqui o ângulo de 45, que tangente 45 é 1. O que acontece? Ele depende do L, que é a distância entre estacas, porque vai trabalhar no eixo aqui, ó, de eixo a eixo, e eixo a eixo se chama L. E depende também do BP, que é o menor lado do pilar, está aqui anotado, gente, BP, 20 centímetros também. Então, todas essas informações aqui eu já tenho no enunciado escolhida. Então, eu vou fazer a substituição. Fazendo a substituição, vai ficar tangente 45 é igual a D sobre 150, que é esse aqui que eu escolhi, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 vezes 20 sobre 4. Então, gente, tangente 45 vai dar 1. Basta eu resolver só essa parte aqui de baixo, que já é minha resposta. Alguém bateu aí na máquina calculadora? 150 raiz de 2 sobre 2, de menos 20 raiz de 2 sobre 4. Alguém mais? Oi, gente, tem alguém aí para me responder? Quanto que dá esse cálculo? O Vone Clay pediu calma, eu fiquei desconfiado se estava funcionando esse negócio. A da Natália deu 146, do Henrique 98,99. Alguém mais? A Kathleen 98, beleza, 98. O Natália verifica essa máquina calculadora dela, Juliano 98, beleza, então 98,99. Feito isso, gente, eu arredondo para mais, não é isso? Vou arredondar para mais, vou adotar 100 aqui. Então é o seguinte, para mim determinar minha altura é tudo. Então aqui não tinha pegado esse cobrimento aqui, ó. Esse pedacinho aqui que eu estou riscando aqui, o cobrimento. Então, para calcular a altura é o D mais o cobrimento. Quanto que é o cobrimento? A gente usa 5 centímetros de cobrimento, tá bom? 5 centímetros. Então, vai pegar 100, vai arredondar 80, 98 para mais, certo? Mais 5 centímetros de cobrimento, vai dar uma altura de
105 centímetros, beleza? Isso também vocês já sabiam fazer, beleza? Mas estamos reforçando aqui para ficar bem claro, mesmo que for 2 ou 4 estacas, ou 3, vai ser a mesma regra, certo? Tem que verificar pelas bielas de compressão, tá bom? Então, feito isso daí, gente, então vou limpar minha tela aqui, olha só, vou limpar minha tela, anotar aqui o D que eu achei e vou seguir o raciocínio. O que acontece? Fora isso, eu tenho que verificar, gente, a ancoragem, certo? A ancoragem. O que é a ancoragem? Quando eu coloco a espera, vocês provavelmente já viram espera lá com o professor Marco Antônio ou com algum outro professor na visita técnica. Espera esse ferro que vai ficar esperando para conseguir o pilar. Então, o que acontece? Ele não encosta no fundo aqui porque tem um comprimento e ele fica aqui aguardando. Esse comprimento aqui de espera, ele não é qualquer comprimento, ele é calculado. Como que eu faço? Esse eu chamo de LB, ele é o concreto que a gente utiliza na construção civil de 25 MPa, ele é 26 vezes o diâmetro da barra longitudinal do pilar. Diâmetro longitudinal do pilar, armadura do pilar, que eu estou falando o ferro que está vindo do pilar. Então, olha só, 26 vezes a armadura longitudinal do pilar. Quanto que é a armadura longitudinal do pilar? Está aqui, ó, 12,5. Isso daqui dá 1,25. Vai ficar 26 vezes 1,25, vai dar 32 centímetros. O que acontece? Ele só precisaria de uma altura D, né, o LB, de 32 centímetros. O meu D é maior que o LB? É, então tá ok. Porque o meu D que eu calculei deu 100 centímetros, meu LB 32 centímetros. O que acontece? A armadura ali vai estar suficientemente ancorada para resistir aos esforços de tração isso, do meu pilar, beleza? Então, isso daqui é uma verificação que a gente faz para verificar se a altura do bloco está correta. Então, gente, isso daqui também vocês já viram algumas aulas, mas aqui é só para reforçar. O concreto é C25, que é o concreto que a gente utiliza no mínimo aqui na nossa região, tá bom? 25 MPa. A Mariana perguntou assim, professor, a gente não usou C30? Para estaca, a gente usou concreto de 30 MPa, que a norma estabelece. A norma estabelece para estaca 30 MPa, para estaca. Só que eu já estou fazendo, já terminei a estaca, já estou no bloco. Eu posso fazer um concreto de menor resistência, tá bom, Mariana? Eu posso usar um concreto diferente aqui. Poderia usar um de 30, mas posso usar também um de 25. O 25 é mais barato. Só usei o de 30 ali, concretei a estaca, esperei curar. Esperei pelo menos 14 dias para fazer o bloco. Então já vou concretar com outro concreto, beleza? Então já é outro processo construtivo. Então aqui é 30, o é 25, mas o da estaca é 30. Beleza. Feito isso, então, terminei aqui a geometria do meu bloco. Vamos calcular a armadura. Uma armadura vocês já sabem calcular, que é a armadura de suspensão. Mas, então, aqui a geometria do meu bloco, que é 80 por 230, com 105 centímetros de altura, tá bom? Feito isso daqui, a gente vai seguir. Não pode adotar o mesmo. A Jaqueline perguntou se eu posso adotar o mesmo concreto sempre. Olha só, o concreto, quanto maior a resistência, mais caro ele é. Eu não preciso necessariamente adotar o mesmo concreto, porque é uma outra etapa da obra, né? Primeiro, eu concreto as estacas, espero o processo de cura do concreto, espero pelo menos 14 dias, para então fazer esse bloco de coroamento, tá bom, Jaqueline? Aí eu posso usar outro concreto, não precisa ser o mesmo. Se eu usar o mesmo concreto, eu vou estar gastando dinheiro. Então, eu posso usar um concreto de resistência menor, deixa só o da estaca de 30.
Então, já tem a geometria aqui. Vamos para a armadura de tração. De novo, explicando a tração. Está aqui a carga do pilar, nosso NK. Ele vai fazer surgir duas bielas de compressão. Uma aqui e outra aqui. Então, esse vai ser compressão. Só que aqui, se eu tenho compressão do lado, compressão para o outro, se eu decompor essa força aqui, ó, ia surgir uma componente horizontal aqui, ia surgir uma componente horizontal para cá, beleza? Olha só, ia surgir uma componente horizontal. Essa componente horizontal se chama tração. Então, gente, eu preciso calcular esse esforço de tração que surge aqui, tá bom? Como o ângulo, gente, é de 45 graus, então bastava eu dividir a força por 45 graus, olha só. Então, bastava dividir a força por 45 graus. Só que eu tenho aqui, gente, duas estacas. Então, também divido pelo número de estaca. Então, fica assim a fórmula. Surge o esforço de tração aqui. Deixa eu limpar que eu tive o maior trabalho de fazer esse desenho aqui. Eu tenho que mostrar. Então, tá aqui. Surge o esforço de tração aqui. Então, eu vou precisar colocar uma armadura para resistir aos esforços de tração que surgem aqui. Então, o esforço de tração na estaca vai ser a carga majorada, olha só, a carga majorada, que é ND, dividida pelo número de estacas. Se for 3, se for 4. Ah, professor, e se for uma estaca só, não tem tração, gente, só tem compressão. Não tem biela na diagonal, somente a compressão. Então, o esforço de tração vai ser 1,4 sempre. 1,4 é o coeficiente de majoração para os esforços, vezes 100 toneladas força, dividido para minhas duas estacas. Eu vou obter um esforço de tração de 70.000 kg-força, de 70 toneladas força. Beleza? Então, quer dizer que no concreto surge o esforço de tração de 70 toneladas força. Beleza? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento aqui no chat. Estou acompanhando vocês. E também pode chamar que eu estou ouvindo aqui. Então, fiz isso daqui, gente. Eu vou calcular a minha área de aço. Minha área de aço, o concreto não resiste a esforço de tração. Então, toda essa tração, quem vai resistir vai ser o aço. Então, eu pego essa tração e divido pela resistência do aço. Essa resistência do aço é o FYD é igual a FYK dividido para 1,15. Lembrando que a gente usa o aço de construção civil CA50. CA significa concreto armado e 50 significa 50 kg força por milímetros quadrado, que é igual a 5.000 kg força por centímetros quadrado. Divido esse valor por 1,15, vai dar 43,48. Então, toda vez meu FYD vai ser 43,48. Pronto. O esforço de tração é 70.000, basta substituir aqui, e o FYD 43,48. Vai dar, então, essa divisão vai dar 16,10 centímetros quadrados. Então, 16,10 centímetros quadrados. Achei isso, gente. Eu vou ter que escolher qual ferro eu vou adotar, beleza? Então, geralmente é uns ferros de armadura bem maior. A gente não vê tanto aqui em obras de pequeno porte, mas eu posso usar um ferro de 16, tá bom? Um ferro de 16 tem uma área de 2,01 centímetros quadrados. Como que eu calculei isso? Π d ao quadrado sobre 4. No caso, meu diâmetro é 1,6 centímetros ao quadrado, vezes o π sobre 4 vai dar 2,01. Então tá, eu tenho uma área de 16. Quantas barras de 2,01 eu vou precisar? Basta eu dividir, então. O número de barras, que é o NB,
vai ser o AS, 16,10 dividido por 201. Vai dar um valor de 8,009. Deixa 8, beleza? Olha só, duas casas aqui. Então, eu posso usar, gente, 8 barras de 16. Então, o que significa? Que eu preciso colocar 8 barras de ferro de 16 aqui no fundo do meu bloco para resistir aos esforços de tração, tá bom? Dúvida aqui, gente, nessa matemática? Alguém? Então, eu vou adotar 8 ferros, 16. Então, vou seguir aqui para o desenho que vai ficar mais claro. Olha só, gente, eu vou colocar aqui sobre minha estaca, aqui eu estou olhando ela já, minha estaca de cima para baixo. O que acontece? Eu vou precisar colocar 8 ferros distribuídos ao longo aqui para resistir aos esforços de tração. Lembrando que a tração está aqui, ó, tração para cá e tração para cá. Vou colocar 8 ferros. Esse ferro ele tem um arranquezinho aqui, uma ancoragem, que pode ser no mínimo 10 centímetros aqui, tá bom? Então, eu vou colocar 8 ferros de uma estaca a outra. Eu vou colocar aqui, ó, emendando para resistir aos esforços de tração, tá bom? Só que eu coloco isso tudo junto no bloco de coroamento. Para ficar melhor, olha só, eu trouxe aqui essa armadura do mega bloco aqui com 4 estacas, tá bom? Ó, então, seria esses ferros aqui, gente, ó. Como aqui tem 4 estacas, ele colocou então a armadura ao longo das 4. Seria esse ferro aqui que eu estou calculando. Esse ferro aqui, ó, estou calculando esse. No caso, porque tem uma estaca aqui e uma estaca aqui. Então, seria esse ferro mais grosso aqui. Pode ver que o número de barras e ver o gancho aqui, né, que a gente fala a ancoragem dele, tudo está aqui, tá bom? Então, por que esse bloco é maior? Porque ele tem 4 estacas, gente. Então, ele tem que resistir aos esforços de tração em todos os lados. Beleza? Então, seria esse ferro aqui, ó, como que ele é colocado dentro, onde vai ficar bem a estaca. Beleza, gente? Então, esse seria a armadura de tração. É uma armadura densa, realmente. É uma armadura de bem pesada quando comparada ao... Opa! Isso, pode ficar só dentro do diâmetro. Até o limite aqui do diâmetro. Aqui, no caso, ele colocou até a borda. Ó. Tá até a borda. Pode ver que ele encostou aqui, mas também não tem problema não. Geralmente eu vou colocar em unidades construtivas, né, para ficar fácil do meu armador. Posso soldar essas barras ou devo amarrar sempre? É preferível, Donizete, amarrar. Soldar, eu posso, a norma permite a solda, existe a norma para soldar esse ferro, só que esse ferro não é adequado para solda. Eu posso armar. Como é um barra, eles amarram o feixe, tá bom, gente? Eu coloco aqui, ó, bonitinho, 8 barras, mas aqui no desenho, deixa eu até apagar aqui. No desenho, é lindo aqui, ó. Coloco 8 barras distribuído ao longo, mas na verdade, como que eles colocam aqui? Eles colocam um feixe de ferro, um feixe de aço, tá bom? Eles pegam um monte de barra de aço e colocam ali, pronto, resolve o problema. Então aqui é o ideal, né? O projeto, que é o projeto aqui, a execução. Pega um feixe e assim mesmo funciona, tá bom? Então, realmente eles geralmente só amarram ali, o peso próprio não precisa, o peso próprio é suficiente para manter ela parada, mas ela amarrada. Não soldas. Então, tá. Armadura de pele. Quando eu tenho estrutura de concreto com altura maior que 60 centímetros, eu preciso colocar armadura de pele para evitar os efeitos de contração. O que acontece, gente? Quando eu tenho altura maior que 60 centímetros, eu preciso de colocar armadura de pele. O nosso aqui tem 105 centímetros. Tem um D de 90 de 100. Tem um D de 100. Então, como é maior que 60, vou precisar colocar uma armadura de pele. São chamados de armadura secundária. Então, a armadura principal é aquela que a gente calculou para resistir aos esforços de tração. Essa armadura de pele, gente, é 10% da área de aço. Então, ela é 10% da área de aço. Quem é a área de aço? D vezes X. Quem é esse X? Esse X
vai ser o diâmetro da estaca mais 2 vezes o balanço. Então tá. O D eu já sei que é 100. Já sei que é 100. A gente calculou alguns passos atrás. E esse X vai ser diâmetro da estaca mais 2 vezes o balanço. A nossa estaca é 50, o balanço é 15. Então eu vou achar um X de 80. Beleza? Então, fazendo a substituição, 0,10% vezes 100, que é nosso D, vezes 80. Lembrando que aqui é 0,10%. Quanto que vai dar aí, gente? Joguei na máquina aí só para confirmar. Para ver se tem alguém me acompanhando. 8, isso aí. Não é 800, é 8. Vai dar 8 centímetros quadrados. Beleza. 8 centímetros quadrados ao redor de todo o bloco, tá bom, gente? É como se fosse uma laje, como se fosse a parede de uma caixa d'água, uma parede de uma piscina. Então, o que acontece? Eu vou adotar um ferro de 12,5 aqui para calcular isso. Vou adotar um ferro de 12,5. Então, um ferro de 12,5 tem uma área de aço de 1,23. Então, eu vou pegar esse 8 e dividir por 1,23. 1,23. Então, 8 dividido por 1,23, 6,50. Se é 6,50, eu vou adotar 7, sempre arredondo para mais. Não tem aqui arredondar para menos, não. 7 barras de 12,5. Então, gente, olha só. No meu bloco, eu vou colocar 7 barras de 12,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de um lado, 7 do outro. Vai ficar assim, ó. 7 de um lado, aqui de azul, e 7 do outro. Então, 7 barras de 12,5, como se fosse fechando na horizontal do meu bloco. Vou trazer aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Aqui meu bloco, 3D aqui para vocês. Aqui meu bloco. Eu vou passar essa barra, gente, circundando meu bloco assim, ó. Tá bom? Olha como que ele faz. Ele fecha na lateral, na seção da altura. 7 barras eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar. Eu coloquei uma, vou colocar mais as outras. Aqui. Então, assim fica a nossa gaiola, começando a formar a nossa gaiola. Agora eu tenho barras na horizontal. Antes eu não tinha. Essa armadura é a armadura de pele. Gente, a armadura de pele vai ficar aqui, ó. Vou mostrar aqui no desenho para vocês. São esses ferros aqui, ó. Na horizontal aqui, ó. Tá bom? E ele circunda, gente, toda essa gaiola aqui da armadura do bloco. Tá tranquilo de entender, gente? Acho que com esse desenho ajudou bastante aqui. Ela é amarrada diretamente na armadura de suspensão? Sim, sim. A de fora é a armadura de suspensão. Aí depois eu coloco a armadura de pele e dentro eu coloco a armadura de tração. Pode ver aqui na gaiola. O José perguntou assim se ela é amarrada diretamente na armadura de suspensão. Sim. Por quê? A armadura de suspensão são os ferros na vertical aqui, ó. A armadura de suspensão é essa aqui, ó. José, o pessoal que está acompanhando. Essa aqui. E depois eu circundo fazendo a gaiola na horizontal armadura aqui de pele. Tá, armadura de pele. Então, certo, gente? Aqui, dúvidas nessa parte da armadura de pele? A armadura de pele sempre 0,10%. É só lembrar disso que vai dar certo. 0,10% é a armadura de pele. Pode seguir, gente? Alguém me dá uma luz? Pode seguir, beleza. O José perguntou assim, eu lembro que nos exemplos anteriores a armadura de suspensão pode ser na horizontal. De fato, se ela tiver no fundo, ela fica na horizontal. Se ela tiver do lado, ela fica na vertical. Isso aí, são ferros perpendiculares, isso. Isso aí, José, bem colocado. Elas ficam de forma perpendicular um ao outro.
Beleza, gente? Então, e agora a armadura, aqui era só para esquematizar como que era a visão em corte. Agora, a armadura de suspensão, que é a armadura que você já conhece. A armadura de 1,05 vezes ND, vezes 1, dividido por 1,5 vezes número de destaque, vezes a FYD. O ND, gente, é 1,4 vezes o carregamento. Nossas estacas são 2, o FYD é 43, 48, beleza? Então, a gente vai ficar com essa configuração. Olha só, 43, 48 a gente já sabia, duas estacas a gente já conhece aqui que a gente calculou, 1,4 é o coeficiente de majoração dos esforços, tá bom? Então, vai obter uma área de aço para armadura de suspensão de 11,27. 11,27. 11,27. O que acontece? Vou adotar ferro de 12,5, que tem uma área de 1,23 centímetros quadrados, e vou então dividir 11,27 dividido por 1,23, vai dar então 9,16. Redondo sempre para mais. Vou adotar 10 barras de 12,5. Então, essas barras, gente, eu vou colocar aqui então aqui nosso bloco e ele vai fechar tanto no horizonte, tanto no sentido, quanto no outro. O que acontece? Como essa armadura aqui como essa armadura aqui ela é de suspensão, necessariamente ela não precisa fechar em cima, gente. Ela não precisa fechar em cima, tá bom? Ela pode ser só um ganchinho. Vou tentar fazer aqui. Ela pode ser apenas um ganchinho. Ela não precisa fechar em cima. Se tu quiser, pode fechar em cima. Geralmente ela vem até aqui, ó. Só um pedacinho aqui em cima e um pedacinho aqui em cima. Ela fecha embaixo do lado. Ela fecha embaixo do lado, tá bom? Então, aqui, ó, pode ver nesse bloco aqui, gente, olha só. Ele não está fechado em cima a gaiola, tá bom? Ele não está fechado em cima. Quando eu tenho só armadura de suspensão, fecha em cima e embaixo. Mas quando eu tenho armaduras complementares, que é a armadura de pele, ele já dá estabilidade para a estrutura. Então, em cima, gente, se vocês conseguem ver aqui, a parte de cima dessa gaiola não tem aço, tá bom? A parte de cima não tem aço. Então, nesse caso aqui, eu poderia cortar esses pedaços de aço e deixar só livre aqui dentro, tá bom? Gente, dúvidas sobre isso? O José perguntou aqui, explica esse coeficiente de majoração. Toda vez que a gente estiver trabalhando com concreto, a gente tem que aumentar nossos esforços em 40%. Em 40%. Então, toda vez eu vou multiplicar nossos esforços por 1,4 quando eu for calcular concreto e aço. Então, José perguntou por que esse coeficiente de majoração. Ele é da norma 6118, da norma de concreto. Ele tem lá 1,4. Do peso próprio. Do peso próprio. Isso. Isso, são coeficientes diferentes. Esse 5% aqui, ele é da NBR 6122 e esse 1,4 é da 6118. Então, gente, é assim mesmo, vai misturando as normas e a gente vai entendendo. Gente, dúvida aqui sobre a armadura, então é isso aqui nosso bloco de coroamento, tá bom? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Se não tiver dúvidas, eu vou encerrar por aqui, gente. Eu vou encerrando o vídeo aqui.